Graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, para a nossa meditação na palavra. Irmãos, Jesus, Ele é o único que pode te libertar das maldições. Amém? Maldição por quê, pastor? Porque nós recebemos a lei, e a lei ela trazia uma pena de maldição. Glória a Deus. A lei ela mostra o quanto nós somos contaminados. A lei de Moisés, que eu estou me referindo à lei de Moisés, ela não tinha misericórdia, ela tinha uma sentença de morte. Amém? Deus ele deu a lei de Moisés no Monte Sinai, depois de ter libertado o povo do Egito. Ele deu a lei de Moisés, aquele povo ficou ali no pé do Monte Sinai, sabe quanto tempo, igreja? Em contato com Deus? Quase um ano parado ali naquele lugar, para conhecer os preceitos de Deus, para conhecer os mandamentos de Deus, quase um ano, e eles receberam a lei de Moisés, para que o povo soubesse o quê? Que o povo entendesse que Deus estava no governo da vida deles. Esse princípio não mudou. Esse princípio é um princípio que vem desde o jardim do Éden. Na criação de Deus, qual era o princípio? Deus governando tudo. Ele deu a autoridade a Adão, e Adão deu. Mas o cabeça era quem? O cabeça era Deus. O cabeça era Deus. O pacto de Abraão, que Deus fez com Abraão, foi dimensionado na lei de Moisés. Para quê? Para que o povo aprendesse a importância da obediência. Não que na lei de Moisés o povo tivesse capacidade de obedecer, mas a lei exigia obediência, senão o povo iria o quê? Iria morrer. Amém? Se não obedecesse, o povo ia o quê? O povo iria morrer, igreja. Eles tinham que obedecer. Para que Deus fez isso, pastor? Sabendo que o povo tinha uma natureza corrupta. Como que Deus pede um povo para obedecer uma lei tão dura, se ele sabia que o povo não tinha condições de obedecer? Para que o povo entendesse o quanto eles eram maldosos, porque a lei ia identificar a maldade, amém? Porque quando até o governo, quando ele faz uma lei, ele mostra naquela lei o que você é capaz de fazer. Talvez você não tenha ainda transgredido aquela lei. Outra pessoa transgrediu, você não transgrediu, mas você passa a saber o que você é capaz de fazer como ser humano. Aí veio, não matarás, não furtarás, e o povo, ele se liga de que existe uma maldade que ele é capaz de quê? Que ele é capaz de fazer. Toda lei, ela revela o nosso estado pecaminoso. Toda lei, até mesmo as leis que são feitas hoje, elas revelam a nossa condição pecaminosa. O que nós somos capazes de quê? De fazer. Ela desvenda. Só que na lei de Moisés, Deus mostra a obrigação da obediência. A importância da lei de Moisés foi a dimensão do pacto abraâmico
porque ela veio depois, mas parece que a lei de Moisés se tornou pior do que o pacto que ele fez com Abraão. Porque a declaração de Gênesis 12, eu te abençoarei, eu serei contigo, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, mas quem te abençoar, eu vou abençoar, aquilo ali foi muito bonito. Eu vou te levar para uma terra que mana o quê? Mana leite e mel. Mas a palavra diz que Abraão creu em quem? Abraão creu em Deus. A palavra diz que o coração de Abraão foi completamente depositado no Senhor. O primeiro homem chamado para formar o povo de Deus foi Abraão. E Deus revela para ele o amor, Deus revela para ele a misericórdia, Deus revela para ele os planos maravilhosos que ele tinha. Abraão, se tu uma o quê? Uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é bendito. E é justamente o que nós somos. Nós somos benditos. Nós não somos malditos. Nós adquirimos uma maldição, nós adquirimos uma maldade, nós adquirimos um estado pecaminoso que merece ser destruído. E na lei de Moisés, quem transgredia a lei, era o quê, pastor? Era apedrejado ou era pendurado no madeiro, enforcado. Amém? Mas por que era enforcado? Porque desobedecia. Deus, ele nessa dimensão do pacto abraâmico para a lei de Moisés, ele começa a treinar o povo no conhecimento da necessidade da obediência. E esse é um princípio do relacionamento com Deus, irmãos. Por mais que a gente possa falar assim, pastor, hoje nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça. Mas Deus não abriu mão da obediência. Deus não abriu mão da obediência. Apesar da desobediência levar você a uma condenação, levar você a uma maldição, ou levar uma maldição sobre a sua vida, na lei de Moisés, Deus, mesmo na nova aliança, ele não abre mão da obediência. Glória a Deus. Só que o que acontece, pastor? Quando Jesus Cristo vem, já é a dimensão da lei de Moisés. Quer dizer, nós recebemos a lei abraâmica, o pacto abraâmico, foi dimensionado na lei de Moisés, só para vocês entenderem. E depois da lei de Moisés, houve uma nova dimensão para a aliança com quem? Com Jesus? Com Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. A aliança com Jesus Cristo, passando por Noé também, mas Noé também ficou dentro da lei de Moisés. Por isso que eu estou falando que a dimensão do pacto abraâmico foi para a lei, e da lei foi para quem? Para Jesus. Porque Davi governou na lei, Jesus chegou no tempo da lei, mas ele mudou a obediência da lei. Na verdade, ele revogou a maldição, ele revogou a condenação da lei. Por quê? Deus conseguiu fazer o povo enxergar a natureza pecaminosa e a falta de capacidade de obedecer todos o quê? Todos os mandamentos da lei. Vocês estão entendendo? Digam amém. Havia uma maldição que Jesus Cristo levou sobre si. Qual era a maldição, pastor? A morte, a condenação por causa da desobediência. Só que nesse propósito, irmãos, eu vejo, analisando esse contexto que eu estou expondo para vocês aqui, como que a gente vê a sabedoria de Deus. A maneira como ele iria encaixar o amor dele e chamar a nossa atenção. Porque Jesus Cristo, ele vem como expressão de amor.
O que chama a atenção em Jesus Cristo é o amor dele. Não é o milagre isolado de cura, não é o milagre isolado de multiplicação de pães, não é essa visão tão fria como a igreja hoje, ela quer fazer com que as pessoas olhem Jesus como um doador de promessas. Mas quem tem visão de Cristo, uma visão real, espiritual, consegue enxergar o que de Cristo? O amor. Vocês estão acompanhando o raciocínio. O amor de Cristo é justamente o que transforma você. Quando você conhece o amor de Cristo, sabe o que acontece? Cristo passa a ser algo mais precioso do que tudo. Quando você conhece o poder de Cristo, quando ele multiplica pães, quando ele manda o vento parar, da mesma forma no Velho Testamento, quando Deus abre o Mar Vermelho, quando Deus manda as 10 pragas no Egito, mostrando a autoridade e o poder dele, digam glória a Deus. Ao mesmo tempo, ele estava mostrando o amor dele, libertando o povo da escravidão. Mas depois, quando ele leva para o Sinai, ele dá a lei para mostrar a perversidade do povo, e depois ele volta com amor para constranger, para sensibilizar o coração do povo. O povo saber que eles que são maldosos, mas Deus é amor. E é dessa forma que nós temos que entender o Evangelho, irmão. Nós somos maldosos, mas Deus é amor. Nossa natureza é pecaminosa, mas nosso Deus é santo. Nosso Deus é puro, nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus é luz, diga glória a Deus. E é justamente isso que ele quer tirar de nós, é esse espírito de rebeldia, é esse espírito de desobediência, que só pode ser vencido em nome de Jesus. É esse espírito de desobediência que nós não temos condições de vencer, nós não temos condições de nos justificar. Amém? E é nessa progressão, é nessa dimensão maior do pacto abraâmico, mais do que a lei de Moisés, que Jesus Cristo vem. Mais do que o pacto abraâmico, mais do que a lei, Deus ele faz um pacto através de Jesus. E esse é o último pacto. Mas esse último pacto, se ele não te tocar, infelizmente, Deus não vai fazer mais nada. Se nós não formos tocados pelo amor de Cristo, irmãos, nós não vamos conseguir chegar a lugar, nem a lugar nenhum. A lugar nenhum. Jesus, ele morre na cruz para cumprir o quê? A lei. Ele morre na cruz para pagar pelo pecado do mundo. Ele recebe, ele toma o pecado, o nosso pecado, e leva sobre ele. Qual pecado, pastor? Todos. Todos os pecados. Ah, mas eu não mato, mas eu minto. Amém? Eu odeio. Eu não perdoo. Você não cai numa coisa, mas cai em quê? Você cai em outra. Você obedece uma grande parte do Evangelho, mas você peca em uma pequena coisa e você se torna condenável. Todos nós somos condenáveis, irmãos. Somente quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Mas esse colocar a fé em Jesus Cristo tem que ser de todo o quê? De todo o coração. Deus exige uma atenção especial. Deus exige uma atenção especial porque Ele fez de tudo para despertar essa atenção especial. Ele não exige uma atenção especial, olhe para mim, por favor. Ele não exige uma atenção especial, ou Ele está mandando você prestar atenção, não. Ele deu o sinal, e Ele deu condição a nós, Ele deu essa sensibilidade para que houvesse um despertamento, irmã. Se a senhora não despertar pelo amor de Jesus, por aquele que morreu por você, por que você vai se despertar? Como que nós vamos nos despertar? Se o amor de Jesus não nos constrange,
se o amor de Jesus não consegue nos prender na obra de Deus, se o amor de Jesus não provoca a nossa conversão, o que vai provocar? A adivinhação, como nós estamos vendo hoje, só que isso não salva. O que vai provocar a sua conversão? A regra do sábado, como nós estamos vendo pessoas ainda debaixo da lei, mas a lei, ela trazia uma maldição por causa de quê? Da desobediência. Deus frisou a desobediência na lei, mas também Ele mostrou que a lei não era para salvar. A lei não tinha poder para salvar. Por quê? Porque todo mundo é o quê? Desobediente e automaticamente pecador. Vocês estão entendendo? Amém. Não há libertação, irmãos, se não for por Cristo. Vocês têm que entender isso com profundidade e saber passar isso para as pessoas. Vocês têm que dizer, olha, não adianta você fazer nada por você que você não vai conseguir. Não adianta você tentar agradar a Deus que você não vai conseguir. Nós somos salvos pela fé em Cristo. A maldição, minha filha, olha para mim, só sai se você colocar sua fé em Cristo. Não tem outra fórmula. Por mais que, pastor, ora por mim, mas você tem que entender qual é o propósito da libertação e como que ela se procede. Como que Deus opera essa libertação? Como que eu expulso um demônio da minha casa? Como que eu expulso um demônio do meu casamento? Como que eu expulso uma maldição da minha vida? Uma maldição por quê? Porque houve uma legalidade através de um pecado, porque houve uma legalidade através de uma desobediência. Mas só que o sangue de Jesus cobre tudo. O sangue de Jesus pagou a nossa dívida de pecado, a cédula de pecado foi paga integralmente. Jesus não deixou uma pendência de pecado que pudesse nos provocar culpa. Aquele que se lança sobre Cristo, ele recebe a liberdade, a libertação. A palavra diz que o Evangelho é uma lei da liberdade. Por que o Evangelho é lei da liberdade? É lei, mas é lei da liberdade? Parece um paradoxo, parece uma contradição. Pastor, lei, se é lei não tem liberdade, não. Pelo contrário, se é a lei do Evangelho, ela é de liberdade, sabe por quê? Porque o Evangelho, ele mostra onde você está preso. Porque o que te prende é o quê? É o quê? É o pecado. Vocês estão entendendo? Amém? Mas o que o diabo fez com Eva? O diabo inverteu esse entendimento. O diabo, ele conseguiu inverter esse entendimento. Ele enganou Eva, porque ele inverteu a interpretação da liberdade. O que foi proposto por Deus, a liberdade proposta por Deus, sendo que nós deveríamos seguir o Senhor, Adão e Eva deveriam seguir o Senhor e verdadeiramente eles estariam livres. O diabo inverteu, ele falou, não, se você faz o que ele quer, você não é livre. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando você segue a palavra de Deus, irmãos, quando você segue o propósito de Deus, o propósito de Deus, o mandamento de Deus é santo. Vocês estão entendendo, amém? O mandamento de Deus é santo. A lei também de Moisés era santa. Mas só que o povo não tinha como obedecer, porque Deus queria, eu repito, para vocês entenderem, mas pastor, como que a lei era santa, se ela tinha uma maldição? Mas a lei era santa, e Paulo diz isso nas cartas dele, que a lei de Moisés era santa. Era santa por quê? Porque ela procedia de quem? Ela foi inspirada por Deus. Mas só que Deus não deu a liberdade na lei para que nós reconhecêssemos o nosso grau de maldade. Foi uma dimensão. Ali foi um momento que Deus queria que coisas fossem esclarecidas, que nós nos conhecêssemos. Que você conheça o que você é capaz de quê? Do mal que você é capaz de quê? De você é capaz de fazer. Eu só consigo me libertar, irmãos, se eu reconhecer o mal que eu sou capaz de quê? De fazer.
quando eu reconheço o mal que eu tenho dentro de mim, é o primeiro passo da libertação. Amém? Eu sou capaz de mentir, eu sou capaz de matar, eu sou capaz de defraudar, eu sou capaz de odiar, eu não perdoo, eu guardo mágoa, eu guardo ressentimento. Amém? Eu reconheço o mal que eu sou capaz de quê? De praticar, de fazer. Esse foi o propósito da lei, reconhecer os nossos o quê? Os nossos pecados. Deus mostrou o quanto nós somos praticantes de pecados e mais ainda, que nós não temos condições de quê? De obedecer. A natureza, o que o diabo colocou em nós? Essa rebeldia. O que o diabo fez, Eva, o que o diabo colocou no coração de Eva, uma disposição de rebeldia. Mas quando Deus falou, olha, não toque na árvore que está no centro do jardim, ali foi uma expressão de santidade. Se ela não tocasse na árvore no centro do jardim, ela estava expressando o quê? Santidade, ou seja, o coração dela estava puro, inocente em relação à palavra de quem? A palavra de Deus. E Deus mostrou o amor dele na criação. Deus mostrou o amor dele na criação, da mesma forma que ele fez na criação, para que Adão e Eva se sensibilizassem e olhassem Deus como referência, porque viram a grandeza de Deus, viram o que Deus ofereceu para eles. Depois que estava tudo pronto, ele cria o homem e a mulher e entrega a criação nas mãos dele. Vocês estão entendendo a disposição de amor de Deus? Entregou tudo na mão deles e falou, Adão, você vai dominar. Vocês dois vão procriar, vão multiplicar. Ou seja, vocês vão ter relação, vocês vão ter alegria com sexo, vocês vão ter alegria, vocês vão ter amor, vocês vão ter filhos. Tudo isso, irmão, é prova, tudo isso é disposição do amor de quem? Do amor de Deus. Isso deveria constranger Adão e Eva a uma obediência total. Se alguém falasse qualquer coisa contra Deus, por tudo que Deus fez por eles, eles deveriam chegar e dizer assim, não, nós não vamos romper o nosso relacionamento com Deus por nada, porque Ele fez maravilhas na nossa vida, diga glória a Deus. E por causa dessa serpente, por ela ter mudado o foco da liberdade que Eva gozava, o foco da liberdade que Adão gozava, o que a serpente conseguiu fazer? Que aquela liberdade fosse entendida como proibição. Por isso que o pecado é gostoso. Vocês estão entendendo? Por isso que o pecado é prazeroso. Ele é prazeroso porque o diabo coloca para nós que a proibição, que a palavra de Deus, que é, na verdade, liberdade, nós interpretamos como o quê? Proibição. Quem está entendendo? Você olha para a palavra de Deus e diz assim, eu não vou ser crente porque isso aqui eu não concordo. E foi justamente o que o diabo colocou na cabeça de Eva. Se você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Mas ela disse, não, mas não foi isso que ele disse. Não foi isso. Você que está pensando, confundiu. Transformou o que era a liberdade que ela gozava, para uma proibição. Olha, Deus não está te dando liberdade, Ele está te proibindo. Mas, na verdade, a lei de Deus, ela é a própria lei da liberdade. A lei de Deus em Cristo Jesus é a própria lei da liberdade. Porque quando Jesus Cristo vem, Ele vem no mesmo propósito do Deus Criador. Jesus Cristo vem para fazer nova todas o quê? Todas as coisas. Jesus Cristo vem para um novo nascimento. Ou seja, aquele ciclo do jardim recomeça em Cristo Jesus, já aqui na terra. Mas vai ter uma dimensão muito maior no reino da onde? No reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém.
A dimensão de tudo que nós estamos experimentando hoje, irmãos, vai ser muito maior, porque a Bíblia fala da Nova Jerusalém. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. A Bíblia fala de um reino que não pode ser abalado. E vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso, pastor. Eu quero viver em Cristo Jesus. Eu quero viver em Cristo Jesus. Mas o diabo não. O diabo, ele fez você inverter o conhecimento. Ele fez você se enganar pensando que o pecado é algo bom. O pecado é gostoso porque Deus disse que é errado. Mas o diabo engana a gente dessa forma. O prazer da carne é gostoso porque nós sabemos que Deus diz que é o quê? Que Deus diz que é errado. Mas é esse espírito de proibição, é esse espírito de rebeldia que está nesse pensamento. Quando você se dispõe a realizar, amém? A usufruir o prazer carnal como algo bom. Aí a pessoa vai para a bebida, a pessoa vai para o adultério, vai para a prostituição. Está ligado aqui, irmã? A irmã não está nem aí, tá, irmã? Os dois? Então liga o outro, minha filha. Tem que ligar os dois que está quente aqui, ó. A irmã já começou a sacudir aqui, ó. Não, bota o ar, deixa congelar. Deixa o pinguim começar a congelar. Glória a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que o diabo, ele inverte a verdade e faz a verdade se tornar o quê? Mentira. O certo se torna o quê? E é assim que funciona. O certo eu vejo como errado, e o errado eu vejo como o quê? Eu vejo como certo. Essa é a inversão que o diabo promoveu no jardim, e essa é a inversão que ele continua promovendo hoje. Eu só consigo enxergar o propósito de Deus hoje em Cristo Jesus. Eu só consigo obedecer hoje pela fé em Cristo, por quê? Porque eu vou receber o poder de obediência. Esse poder de obediência, ele provém de quem? Do Espírito Santo. Porque quem tem fé em Jesus recebe o quê? Recebe o Espírito Santo. E se torna livre por causa disso. Se torna livre porque o Espírito Santo ele vai te dar essa capacidade de amar a palavra de Deus, de amar o Evangelho. Amém? Vamos ver isso na mensagem aqui, irmãos? Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 10. Olha o que a palavra diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de quê? Da maldição. Olha para cá, irmãos. Todo mundo que se baseia em regra, coloca o Evangelho como uma regra, continua enxergando o Evangelho como uma lei seca. Amém? A pior coisa é a lei ser um espírito. A pior coisa é quando eu olho para uma lei e vejo como uma proibição. Ela não vai ser suficiente para me deter. Por quê? Porque o meu espírito de desobediência é muito mais forte do que o meu entendimento natural. Quem está entendendo, diga amém. Eu não tenho noção, pastor, por que o ser humano mata? É justamente por isso. Apesar dele ter lá uma lei que diz, olha, não matarás. Pena, 6 a 20 anos. Homicídio simples. O homicídio foi com requinte de crueldade, o homicídio tem agravante de pegar a vítima de surpresa, aí a pena só vai o quê? Só vai aumentando. Agravante. Mas nem por isso, nem com agravante, as pessoas deixam de quê? Deixam de matar. Vocês estão entendendo? A lei, ela não é capaz de fazer a maldade o quê? Parar. Ela não tem poder para deter a maldade. Ela não tem poder para deter a maldade.
Ela não é suficiente. Foi isso que Deus mostrou. Pelo contrário, ela revela o nível da nossa o quê? Da nossa maldade. A lei mostra, poxa, pastor, não matarás. Aí você olha assim, poxa, mas eu não tenho coragem de matar ninguém. Você não tem coragem de matar ninguém, mas você tem coragem de mentir. Você tem coragem de fraudar. Você tem coragem de comprar e não pagar. Quem está entendendo, diga amém. De qualquer forma, você está pecando. Eu não sou adúltero. Eu não me prostituo. Eu não sou homossexual. Mas cada um tem um grau de quê? De maldade dentro de si. E é essa purificação, irmãos, que nós temos que nos libertar. Então Jesus, ele fala aqui, olha, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para o quê? Para fazer, acabou. Se você não obedecer, você é o quê? A palavra está dizendo que você é o quê? Maldito. Maldito. E o maldito é o quê, pastor? É apedrejado. O maldito é o quê? Ele é condenado ao enforcamento, que era o que estava escrito na palavra de Deus. O que estava escrito na palavra de Deus é que os malditos, os desobedientes, os rebeldes, eles não eram tolerados, nem as crianças. Para vocês terem uma ideia, as crianças, se elas chegassem a um nível de desobediência, os pais poderiam levar as crianças em juízo e condená-las ao apedrejamento. Por quê? Deus estava mostrando o quanto ele abominava a desobediência. Foi uma fase, irmãos. A desobediência, a rebeldia, ela não era tolerada desde a infância. Desde a infância. E Deus queria eliminar a desobediência para que a desobediência não perpetuasse, ela não crescesse. A desobediência com teimosia, com rebeldia contra os pais, já era um sinal de que essa criança não ia dar boa o quê? Não ia dar boa coisa. Da mesma forma, o entorpecimento com bebida, hoje com as drogas que nós temos, era um péssimo sinal, para o futuro de uma pessoa. Primeiro, não obedece. Segundo, gosta de bebedice, gosta de entorpecente. Já era um sinal de que não daria boa o quê? Boa coisa. Até a glutonaria, ou seja, comer demais, já era um sinal ruim e Deus condenava isso. Quem está entendendo, diga amém. Era um pecado, pastor, contra os rebeldia contra os pais? Sim. Desobediência, teimosia, embriaguez. Essa pessoa seria o quê? Seria apedrejada, seria considerada maldita, porque isso estava na lei. Vocês estão entendendo? Mas por quê, pastor? Deus fazia questão da obediência. Eu digo, irmãos, que a lei foi uma fase de reeducação. Tinham pessoas, pastor, que realmente faziam de tudo para cumprir a lei, não transgrediam, realmente eram educadas pela palavra? Sim, porque esse era o único meio de ser salvo. Cumprindo a lei. Foi uma fase, mas foi uma fase que Deus queria que nós chegássemos a um entendimento. Mas não somente a desobediência, mas principalmente, ele queria, eu repito, vou frisar isso, já falei 10 vezes, vou falar a 11ª. Ele queria que você conhecesse que você não tinha capacidade de obedecer, mas muito mais ainda, o seu grau de quê? De maldade. Nós temos que reconhecer o nosso grau de maldade, senão não tem como eu me libertar. Se eu não sei a fera que tem dentro de mim, irmã,
eu não tenho como me libertar. Se eu não sei o vale da sombra da morte que eu habito, eu não tenho como me libertar dele. Se eu não sei a treva na qual eu estou envolvido, eu não sei como eu vou me libertar. Digam glória a Deus. Então, nós vemos aqui, quando fala que a pessoa vai ser morta, ela é considerada maldita, pendurada no madeiro, morta, enforcada, nós estamos vendo a ira de Deus contra o pecado. Deus mostra a ira dele contra o pecado, pela maldição que ele prescreve em relação ao pecado. Deus mostra a ira dele, mostra a nossa capacidade, a nossa incapacidade de obedecer, e mostra a questão que ele faz da obediência. Às vezes vocês vêm para cá, para a igreja, e não conseguem entender os fundamentos. Pastor, então quer dizer que a obediência é fundamental? É. A obediência era fundamental no Velho Testamento, e ela é hoje uma graça. Hoje a obediência, irmãos, ela é possível. Ela não era possível, mas hoje ela é possível. Digam glória a Deus. A obediência é possível porque Deus, Ele nos dá hoje a condição de obedecer. Os criminosos judeus eram crucificados, os criminosos eram apedrejados, mas se houvesse transgressão vergonhosa da lei, irmão, o corpo era pendurado, exposto. E foi o que aconteceu com Jesus. Quando o corpo ficava pendurado e ficava ali exposto, era sinal de transgressão vergonhosa, por ele ter cometido algo abominável. Ele passava por essa humilhação. O cadáver ficar exposto para os judeus era um sinal de humilhação. Por isso que Jesus ficou lá na cruz até o final da tarde. Quem está entendendo, diga amém. A exposição do cadáver para o judeu era um sinal de humilhação, irmãos. Mas o que acontece? Vamos continuar lendo. E é evidente, olha o que Paulo fala aos Gálatas, que pela lei ninguém será o quê? O que é justificado, pastor? Inocentado diante de quem? Está escrito aí, justificado diante de quem? Ou seja, inocentado diante de quem? Porque o justo viverá pela fé. Aí ele diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela o quê? Viverá. Aí ele diz no 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém, irmãos? Jesus, ele toma sobre si a maldição da lei que deveria recair sobre quem? Sobre nós. Olha a expressão do amor de Cristo. Às vezes você pensa assim, pastor, mas isso aí é história. Não é história não. É verdade. É verdade e é palavra do Senhor. Quando eu falo Senhor, domingo eu disse aqui, Paulo ressaltou, eu testifico no Senhor Jesus, ou seja, no soberano, naquele que tem poder para sentenciar, aquele que tem poder para falar. Diga glória a Deus. Repetindo, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga glória a Deus. Ele não falou que nós temos que obedecer perfeitamente. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Não é perfeita obediência, irmãos, que é imputada a nós. Não é a obediência à lei, mas nos livrou da lei. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Tem gente que se coloca debaixo de regra de lei ainda. Eu tenho que dar o dízimo. O pastor fala, você tem que dar o dízimo. Ele está tornando você o quê? Maldito. Ele está tornando você o quê? Maldito. Quando ele diz assim, você é obrigado a dar o dízimo, se você não der, você é ladrão.
ele amaldiçoa a igreja. Toda igreja que obriga o dízimo torna o povo maldito. Porque o dízimo era uma obrigação da onde? Da lei, irmãos. Poxa, vocês ainda estão demorando para responder ainda? Estão pensando pouco? Está com a mente travada? Estão com a mente travada? O dízimo era uma obrigação de quem? Da lei de Moisés, irmãos. Quando o pastor fala que o dízimo foi revogado, a pessoa fala, não, mas na outra igreja não era assim. Eu não quero saber da outra igreja, não. Eu quero saber da maravilhosa obra de Jesus. Agora, se você fizer um levantamento na igreja que tem dizimista, todo mundo dá o dízimo? Claro que não. Todo mundo dá o dízimo? Não. Então, quem dá vai ser salvo, quem não dá vai o quê? Vai para o inferno. Se fosse pela lei, você realmente. Se fosse pela lei, o dizimista estava ganhando ponto. E o que não era dizimista já estava condenado. Mas só que o que dava dízimo, adulterava. O que é fiel no dízimo, não é fiel em outro mandamento. Ou seja, ele está debaixo de maldição da mesma maneira, porque ele desobedece a alguma coisa. O espírito da desobediência estava alojado aonde? No nosso coração. O espírito da desobediência que nos condenava estava alojado no nosso coração. Jesus que nos libertou dele. Jesus que nos libertou, repetindo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele se tornou maldito, por quê? Chegou o tempo do acerto de conta. Chegou o tempo do acerto de conta. Deus falou, ou eu vou arrebentar com a humanidade, ou então eu vou salvar a humanidade. Mas por ele ser amor, ele preparou um plano de salvação desde a queda do homem no jardim. Porque esse resgate da maldição que Cristo promoveu na cruz do Calvário, foi o plano de Deus na queda do homem no jardim, quando ele declarou em Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça de quem? Da serpente. Ele falou, olha, a semente da mulher, Satanás, vai te ferir na cabeça. Você vai ferir a semente da mulher no calcanhar. Glória a Deus. Jesus, ele se torna maldição por nós, irmãos. Jesus se torna maldição por nós. Pastor, então quer dizer que Jesus morreu no nosso lugar. Jesus nos livrou da lei, por quê? Porque a lei, ela nos levava à morte. A lei, ela leva você à maldição. Pastor, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Você está debaixo de maldição ainda. Você não deixou de ser um legalista. Você ainda quer dizer que você obedece toda a palavra, que você agrada a Deus. Mas não foi esse o ensinamento do Evangelho. Não é esse o plano de salvação. O plano de salvação é que você se renda a Cristo. É dessa forma que sai o Espírito, irmã. Ah, não, pastor, você tem que ir lá jogar óleo na casa toda, sal na casa toda? Não, é você se render a Cristo, porque a maldição está justamente por você não ter recebido Cristo na sua vida. A maldição é porque você fala e não o quê? E não faz. Você confessa a palavra de Deus e não cumpre a palavra de Deus, apesar de Deus ter dado sensibilidade para você, mas você é insensível. Deus, ele nos deu a sensibilidade. A falta de sensibilidade que havia no tempo da lei, hoje nós temos de sobra pelo amor de Cristo. Hoje nós temos uma percepção do amor de Deus por Jesus, que é uma medida de sensibilidade incomensurável. Não tem como medir. Digam glória a Deus. E Paulo fala aqui para os Gálatas, um povo que estava querendo recuar, um povo que Cristo redimiu e estavam querendo voltar para a lei. Os judaizantes estavam querendo que o povo de Gálatas se submetesse à circuncisão.
Amém? Mas a circuncisão era uma obra de quê? Da lei. Cortar o prepúcio do pênis. A pele que cobria o prepúcio. Amém? Aquilo ali era o quê, pastor? Sinal de purificação. Sinal de purificação, mas exterior. A purificação agora é aonde? É no coração. A circuncisão, ela é feita pelo Espírito Santo no coração do ser humano. Digam glória a Deus. É dessa forma, irmãos. E agora nós somos justificados pela fé, se cremos em Jesus de fato. Amém? O versículo 10, ele diz que a lei não confere bênção, mas a lei só traz maldição. Por quê, pastor? Porque a lei exige obediência total. Deuteronômio 27 diz assim, ó, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não cumprindo. Eu não vou lá em Deuteronômio não, senão a gente não consegue. Depois vocês leem em casa, Deuteronômio 27, 26. Pastor, mas isso estava escrito aonde? Está lá em Deuteronômio. Tem que cumprir a lei. Se não cumprisse a lei, é maldito. Amém? Mas você não podia escolher, eu compro isso e não compro aquilo. A lei de Moisés não era buffet religioso. No buffet que você fica lá, não, isso aqui eu gosto, coxinha eu gosto. Empada de camarão eu não gosto. Isso aqui, pastor, queijo com presunto eu gosto, mas isso aqui eu não gosto. Amém? Você não podia escolher o que você queria cumprir e o que você não queria o quê? Você era obrigado a cumprir o quê? Toda a palavra, senão você estaria debaixo de quê? Maldição. Mas isso foi no tempo da lei. Por isso que eu falo, irmãos, da importância de você ter essa dimensão de visão espiritual em relação à revogação da lei, principalmente em relação ao dízimo. Principalmente em relação ao dízimo. Pastor, hoje eu dou o quê? Oferta. Por obrigação? Não. Você dá por liberdade, pela lei da liberdade, porque a lei de Cristo é lei da liberdade, não é lei da obrigação. Você dá por lei da liberdade. Glória a Deus. Vamos lá em Tiago, livro de Tiago, para a gente encerrar. Lá no final da Bíblia. Tiago, capítulo 2. Depois de Hebreus. Depois de Hebreus vem Tiago. Para a gente encerrar, para você entender isso aqui, porque aí você vai dar aula. Olha o que Tiago fala sobre a lei. Tiago 2, versículo 10. Digam amém. Tiago 2,10, todos já encontraram? Tiago 2,10. Está entendendo, minha filha? Glória a Deus. Amém. Tiago 2,10, digam amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga hein. Se você não achou, você diga ei. Tem gente que está dizendo ei aí ainda. Ei, pode falar. Amém? Então vamos lá. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de quê? De todos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou seja, ou você cumpre tudo ou não cumpre o quê? Mas essa tese é da lei de Moisés, não é a lei da liberdade. Presta atenção.
Tem gente que ainda não quer depender de Cristo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque só a dependência de Cristo pode livrar você disso aqui. Só a dependência de Cristo tira a maldição da sua vida. Qual é a maldição? O diabo está atormentando você em alguma área. Mas por que ele está atormentando? Porque você não está em Cristo. Por que ele está atormentando? Porque você está na religião. Por que ele está atormentando? Porque você está debaixo de regra, de dogma de igreja. Ah, não, é a roupa, pastor, é o brinco, é o cabelo, é a saia que tem que ser aqui, e não sei mais o quê. Não, eu estou falando de fé. Eu estou falando de entrega de todo o coração a Jesus Cristo. Eu estou falando de sensibilidade pela expressão do amor de quem? Pela oferta do amor de Deus. A única coisa que pode despertar a igreja é o amor de Deus. A única coisa que pode te deixar maravilhado é o amor de Deus. E o amor de Deus foi a boa notícia do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não quê? Não pereça. Digam glória a Deus. Então ele fala aqui no versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de... Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito o quê? Transgressor da lei. E se você é transgressor da lei, pela lei você se torna o quê? Maldito. Você se torna execrável. Você se torna uma pessoa vil, desprezível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para você se render a Cristo. Que você saiba que sozinho você não pode fazer o quê? Você não pode fazer nada. Tiago ressalta a lei da liberdade, irmãos. Olha o que ele vai falar aqui. Vamos lá. Assim, falai, e assim o quê? Falai, e assim o quê? Como devendo ser julgados pela lei de quê? Da liberdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só, irmãos, a palavra de Deus pode nos libertar. Ele ressalta aqui a lei da liberdade. Não esqueçam esse termo, pastor. Nós estamos debaixo da lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? O Evangelho de Jesus. Qual é a lei da liberdade, pastor? Cristo. A palavra de Deus em Cristo Jesus. É a nova dimensão que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma dimensão. Os judeus viveram uma dimensão no pacto abraâmico. Amém? Eles viveram outra dimensão na lei de Moisés. E nós estamos vivendo a nova dimensão na nova aliança. É uma dimensão muito superior à que nós estamos vivendo. Deus nos deu recursos maiores, depois de termos o entendimento da desobediência, da maldade do nosso coração, porque tudo está escrito aqui. Depois de conhecermos o prazer que Deus tem na obediência, Ele nos coloca diante da lei da liberdade. Ou seja, a palavra de Deus em Cristo Jesus, ela tem poder para nos libertar. Diga glória a Deus. Não é a palavra, não é a lei seca, mas eu estou falando a lei do Espírito. Eu estou falando a lei da liberdade em Cristo Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos o quê? E ele disse, eu sou o caminho e o quê? A verdade e a vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, em Cristo Jesus existe libertação. Amém, minha filha? Pastor, eu preciso de quê? De sal grosso? Não. Você não precisa de sal grosso. Sal grosso você faz o churrasco. Bota naquela picanha e come. Agora, para a libertação você precisa ter fé em quem? Em Jesus. Você precisa se entregar para Jesus. Você precisa trazer Jesus para dentro da sua casa. Em que, pastor? Em que sentido? Na obediência da palavra de quem? De Deus. Mas só que agora essa obediência,
não é por consciência humana, ela é dada pelo poder de quem? De Deus, através de quem? Do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. É o Espírito Santo que vai te dar capacidade de obedecer. Por isso que a profecia de Ezequiel foi essa. Deus falou através de Ezequiel: eu vou tirar o coração de pedra da carne e vou dar um coração de quê? De carne, disposto a quê? A obedecer. Eu darei um espírito o quê? Um espírito novo. Diga glória a Deus. E o Espírito Santo, ele foi derramado, irmãos. Nós estamos nesse tempo dessa dispensação do Espírito Santo. Nós estamos nessa dimensão altíssima da manifestação do poder de Deus em nossos corações. Hoje nós temos sensibilidade. Hoje nós temos o Cristo crucificado que morreu por nós na cruz e lembramos disso todo mês. Para você ver a importância de você lembrar da morte de Jesus por você, porque essa morte, ela sensibiliza, o entendimento do amor de Deus, ele gera em nós uma capacidade de obediência, ele gera em nós um sentimento sensível à palavra do Senhor. E a partir desse momento que eu sei que Jesus morreu por mim, eu vejo na palavra dele a revelação dos meus pecados. Jesus, da mesma forma, ele começou a desvendar os nossos pecados, amém? Mas só que agora nós temos a oportunidade de pedir perdão, porque Deus também deu o perdão. A dimensão, igreja, maior da mensagem de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que vocês têm que receber, digam glória a Deus. Pastor, eu vou receber essa mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho. Eu conheço o meu pecado hoje pela palavra de Jesus. Eu conheço o meu pecado, eu sei onde eu estou errando. Por isso que ele disse aqui, vamos repetir: assim falai, e assim o quê? Versículo 12. Assim falai, e assim o quê? E assim procedei. Diga glória a Deus. Pastor, agora eu conheço o pecado, eu conheço que a minha natureza antiga, ela prejudica a minha obediência. Eu sei que eu não tenho condições de obedecer a lei. Eu sei que não adianta os mandamentos de Deus, eles não vão me salvar. Mas só se eu estiver em Cristo, o quê? Em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Nem os que possuem uma nova natureza, irmãos, eles podem fazer nada por si mesmos. Por isso que Paulo falou naquela passagem lá: olha, eu amo a lei de Deus e odeio a lei do pecado. Mas a lei de Deus que eu amo, eu não consigo fazer, eu não consigo realizar, mas o pecado que eu odeio, eu executo com a maior tranquilidade. Paulo estava querendo mostrar que a dependência de Cristo, ela é essencial até mesmo por aqueles que têm uma nova natureza. Não adianta você dizer: ah, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, e querer voltar para o legalismo. Ah, pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, mas está no legalismo. É isso que você vê no pentecostalismo. Ah, eu sou batizado no Espírito Santo, porque eu não uso brinco, porque eu não faço frisado no cabelo, eu não uso roupa vermelha, porque é da pombagira. Tem alguém de vermelho aí? Só Naldinho e o irmão Tiago lá. Aí é o pombo giro. Não é a pomba mais. Amém? Você não pode, depois, ou você se agarra com Cristo, ou nada o quê? Nada feito. Ah, pastor, eu estou numa nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, não importa quem somos, olhe para mim que nós já vamos encerrar. Não importa quem somos, somente Jesus Cristo pode nos salvar. Porque senão vai haver frustração. Eu olho para mim, o pecado ainda está me prendendo em alguma área. Aí eu penso assim: poxa, eu vou para o inferno. É isso que o diabo fala no ouvido da gente. Vou para o inferno. Esse pecado meu é uma cachaça. Toda hora eu quero tomar uma zinha. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, não, pastor, o senhor ainda fica brincando com o negócio. É sério, mas vocês têm que entender. Você tem que depender de Jesus primeiro, ser salvo,
para depois você vencer o pecado. Ninguém vence o pecado sem a salvação de Deus, não. Você não se aperfeiçoa para ser salvo. Você é salvo e por isso você é aperfeiçoado. Você recebe Cristo primeiro e Cristo te transforma. Pastor, por que eu não estou sendo transformado? Porque você ainda não recebeu Jesus. Você está olhando para as suas ações e está esquecendo de Cristo. Você está baseado na regra do Evangelho e está esquecendo de Cristo. Você está esquecendo da lei da liberdade que só o Espírito Santo pode te dar. Então você não chega a lugar nenhum, você não vai longe, você fica frustrado, você esmorece, você desanima, você diz, eu não estou aguentando mais, você abandona a igreja. Mas por quê? Porque você não entende que todo bem para a sua salvação é produzido pelo próprio Deus. Mas você quer se salvar, você quer bater os braços, você quer sacudir, mas não tem o quê? Não tem jeito. Só Jesus pode o quê? Só Jesus pode salvar. Só depositando a fé em Cristo nós poderemos ser salvos. Eu repito, irmão, pela obediência, pelo regulamento não há esperança. Olhem para Jesus, sirvam a Jesus com amor e gratidão. Pastor, eu vou servir a Jesus com amor e gratidão. É isso que nós temos que fazer aqui na igreja. Caiu? Peça perdão a Deus, reconheça o seu erro, peça perdão a Deus, renove a sua comunhão e continue caminhando na presença de Cristo. Caiu? Faça de novo, mas não desista. Não desista, por quê? Porque o espírito da desobediência, ele leva uma vantagem por causa da nossa antiga natureza, o quê? Carnal pecaminosa. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, não, pastor, eu estou frustrado. Aí você não se firma na igreja. Aí perde a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e receber a lei da liberdade, de receber entendimento do Espírito Santo, de receber a capacidade de obedecer que só o Senhor pode dar. A Bíblia diz o quê? Do Senhor é o querer e o realizar. É de quem? Não é minha. Pastor, eu quero, eu vou fazer. Não, você tem que agir pela fé. Ele disse assim, olha, assim falai e assim procedei. Não deixe que a palavra fique no meio termo. Quem está entendendo, diga amém. Assim falai, assim procedei. Glória a Deus. Nós estamos no regime da graça, irmãos. A palavra de Deus, ela é luz. Diga glória a Deus. A verdade é essa. Deus nos proíbe daquilo que nos prejudica. Não é proibição. O que Deus está falando para não fazer é porque te prejudica. A palavra dele é luz. Qual é a luz? Deus está falando para você não fazer porque isso vai te afundar. Isso vai te levar para o fundo do poço. Diga glória a Deus. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é graça, a palavra de Deus é misericórdia. Eu tenho que enfocar o amor de Deus, eu tenho que ver o amor de Deus no conselho de Deus. Eu tenho que voltar a ver o amor de Deus. Pastor, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é misericordiosa, a palavra de Deus é uma palavra de graça. Digam glória a Deus. É no regime da graça, irmãos, que nós recebemos o poder para obedecer. O poder para obedecer vem da onde? Vem da onde? Vem de Deus, vem da graça de Deus pelo Espírito Santo. Pastor, eu vou pedir ao Espírito Santo para me dar condição de obedecer, não por medo. Não é medo de castigo, mas é reconhecimento do amor de Jesus. Por isso que eu enfatizei o amor de Jesus. É o amor de Jesus que me sensibiliza a seguir Cristo. Seguir Cristo, quando fala seguir Cristo, irmãos, é ser discípulo. Jesus disse, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seja discípulo, pastor, Jesus me amou de tal maneira. E outro ponto importante, nós temos um galardão. Se nos adaptarmos ao padrão de Deus, o nosso galardão será muito o quê?
grande. Ou seja, Deus tem um prêmio. Não é simplesmente uma obediência sem propósito, não. Tem um galardão por trás dessa obediência. Amém? Tem uma recompensa por um padrão de vida agradável a Deus. Se eu vou exercitar esse padrão agradável a Deus, eu tenho direito a um galardão. Diga glória a Deus. São essas obras que vão ser levadas ao tribunal de Cristo, irmão, para ser avaliado quem vai ficar no lugar mais alto. Amém? Nós temos galardões no céu, não se esqueçam disso. Pastor, a minha obediência está sendo em vão? Não, minha filha, ou meu filho. Você está concorrendo a um galardão aonde? No céu. Deus tem um prêmio muito grande para você. Deus tem um prêmio muito grande para vocês, glória a Deus. Um prêmio muito grande. Por isso que ele disse aqui, nós devemos falar e proceder. Repetindo, assim falar e assim o quê? Procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Eu não sou julgado pela lei de Moisés mais. Mas agora é a lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade, pastor? Cristo. É a lei do Espírito. Coríntios diz que onde há o Espírito, aí há o quê? Liberdade. Glória a Deus. Vocês têm que entender isso, pastor. Essa visão do Evangelho eu nunca ouvi. Eu acredito. Acredito. Que eu também nunca ouvi, não. Estou ouvindo hoje. Glória a Deus. Pastor, você nunca ouviu isso? Não, não. Quem revelou isso aqui para mim foi Jesus. Não foi ninguém que me ensinou isso aqui, foi Jesus Cristo que me ensinou. Só aprendeu isso aonde? Jesus Cristo que me ensinou. Jesus Cristo que me revelou isso aqui. Para quê? Para me dar mais segurança, para eu não confiar em mim, para eu confiar nele, para eu não depositar todas as minhas expectativas no meu eu, no meu potencial, para eu não ser tão orgulhoso, mas ser humilde e entregar minha vida a quem? A Jesus. É isso que Jesus quer nessa noite. Se tiver alguém aqui vivendo debaixo de regra, que chegue para Jesus e diga assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais porque tem coisas que eu não estou conseguindo fazer, mas o Senhor vai me dar a capacidade de fazer. Eu quero viver na lei da liberdade. Agora volta em Tiago 1,25 para a gente encerrar. Vamos fechar em Tiago 1,25. Amém? Ou em? Amém, né? Aí sim, mas também se for em, aí eu tô fora. É no mesmo livro, filha. Está saindo de Tiago, minha filha? Essa menina é hein? Tiago 1,25, vamos lá, amém? Aquele, porém, que atenta bem para a lei, o quê? Perfeita da liberdade, e nisso o quê? Persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se alguém entre vós cuida ser religioso, amém? E não refreia a sua língua, antes engana o seu o quê? E a religião desse é o quê? É vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção de quê? Do mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, Tiago diz que aquele que considera a palavra de Deus atentamente, aquele que tem por hábito colocar a palavra de Deus em prática, a lei perfeita de Deus, a lei da liberdade, quando você obedece, você descobre a verdadeira libertação. Libertação não é fazer o que eu quero. Libertação é fazer a vontade de quem? De Deus, de todo o seu o quê? Coração. Vamos repetir, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem, não é atenta pouco, não, bem,
para a lei perfeita da liberdade, ou seja, o evangelho de Jesus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Qual a obra, pastor? A obra do Espírito Santo, não é a obra do homem, a obra que está na palavra do Senhor, nessa lei da liberdade, nessa palavra perfeita. Este tal será bem o quê? Feliz no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é o quê? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas o quê? A palavra está dizendo que eu tenho que ajudar quem? Ajudar o próximo necessitado. Isso aqui é amar. Amar é visitar o necessitado. Órfão e viúva é uma expressão na Bíblia que diz respeito a pessoas necessitadas. Porque o órfão, na época do judaísmo, era uma pessoa necessitada, e as viúvas também eram pessoas muito necessitadas. E hoje, pastor, não é assim? Também. Se não tivesse o sistema de previdência social, o caos seria muito maior. Mas tem muitas viúvas sofrendo aí. Tem muita gente passando necessidade, tem muita gente com fome. E ele coloca logo a verdadeira igreja no prumo. Se não houver amor, não existe expressão de algo agradável a Deus. Se não houver disposição para ajudar as pessoas, nós não estaremos fazendo nada. Olha como que Cristo quer tocar na nossa sensibilidade. Glória a Deus. Pastor, eu quero viver essa libertação. Libertação de quê? Das tradições humanas, do modo de pensar carnal. Mas essa lei perfeita da liberdade de Deus, ela te liberta. Não se esqueça daquilo que você lê no Evangelho. Mas faça antes, proceda antes conforme a palavra do Senhor. Do Senhor Jesus que eu estou falando. Porque Ele é o único que tem a lei da liberdade. Ele é o único que é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o único que pode libertar, minha filha. Por isso que eu falei que você em Cristo, sua família vai estar abençoada. Amém? Pode fechar a Bíblia.